O presidente Lula vetou parcialmente os projetos de lei que estabelecem reajustes de cerca de 90% aos funcionários da Câmara dos Deputados, do Senado e do TCU, o Tribunal de Contas da União. Essas propostas foram aprovadas há 2 semanas e previam, além do aumento, a criação de penduricários, benefícios que poderiam elevar os salários de alguns servidores a mais de R$80 mil. Esses penduricários são indenizações e verbas extras que acabam permitindo que os vencimentos, ou seja, o salário daquele servidor, ultrapasse o teto salarial dos funcionários, o teto constitucional, que hoje é de R$ 46.366, que é justamente o salário de um ministro da Suprema Corte, um ministro do STF. Deixa eu chamar o Bruno Musa, porque eu acho que tem algumas camadas essa notícia, né? Se a pessoa lê somente, por exemplo, a manchete, acaba fazendo qual a análise? Pura e simples. Poxa, que bom, parabéns, era isso mesmo que a gente esperava. Não é possível permitir que um funcionário público ganhe acima do teto constitucional. Mas é preciso fazer um cálculo, né, sobre aspectos que envolvem a decisão do Executivo Federal, a maneira como o Congresso se relaciona com isso, haverá a derrubada do veto, estamos em um ano eleitoral. Enfim, você, Bruno Musa, quais aspectos da notícia precisamos analisar aqui? O primeiro de tudo é a mensagem que passa desde o início de uma necessidade de um aumento tão absurdo como esse. Eu estava lendo a respeito do incremento do salário do funcionalismo público frente ao incremento do salário no setor privado na grande média. E é assustador a proporção que o salário dentro do funcionalismo público cresceu frente ao salário do mercado privado. E tudo isso muitas vezes acontece por decretos como esse, muitíssimo acima da inflação, fora todos aqueles penduricalhos que supostamente ali serão vetados de alguma forma ou não, ou pelo menos pelo presidente, para passar a mensagem: olha, não defenda esses penduricalhos. Mas um grande ponto importante é que no Brasil parece que aquilo que é feito sempre encontram-se subterfúgios para que de alguma forma consigam continuar ganhando aquela proporção nababesca frente ao comparativo de países sérios. Nós somos o país onde temos o legislativo mais caro, o judiciário mais caro e um nível de ineficiência brutal, um nível de corrupção assustador, um nível de não apenas penduricalhos, mas benesses que essas pessoas têm por trabalhar no funcionalismo público, que eles não representam toda a classe do funcionalismo público. É importante que tenhamos isso em mente, porque de repente muita gente que é funcionário público aqui nos assiste, que são servidores de carreira, que são professores, que são enfermeiros, que são, enfim, vários desses cargos que eles não têm essas bizarrices que esses servidores do legislativo, do judiciário e do executivo possuem, essas correções de salários, todos essas benesses que são levadas direta e indiretamente. Então, de novo, é importante que façamos mais uma vez uma pressão por parte da sociedade, senão eles encontrarão ali maneiras, basta olhar o histórico brasileiro, de vetar por um lado e aprovar de outro, numa calada da noite, colocar determinados penduricalhos para serem aprovadas em uma outra pauta. E vale lembrar que grande parte desses penduricalhos, se não a totalidade deles, também não há incidência de imposto de renda sobre isso. Eles querem que todos nós paguemos por seus privilégios, mas que eles simplesmente passem ilesos. Então, eu acredito que tem muito mais a ver com uma mensagem até, digamos, estratégica em ano eleitoral. Ora, não aprovarei isso, afinal de contas são servidores que já têm benesses garantidas, muito acima daquilo da sociedade no âmbito privado, mas não duvido que de alguma maneira, seja com emendas ou seja de outras formas que eles consigam encontrar, passe por conseguir burlar determinadas leis e eles continuem tendo os maiores privilégios do mundo em países minimamente sérios. Na época de revista, jornal, né, de impresso, sempre tinha o outro lado, né? Escutamos o outro lado para trazer o aspecto importante sobre determinada análise. A gente costuma fazer isso aqui é um programa de opinião, mas por que eu estou dizendo isso? Porque o delegado Palumbo é da Câmara Federal e eu acho que vai poder trazer essa discussão com elementos que certamente fizeram parte das discussões no plenário.
Delegado, qual foi a justificativa dos parlamentares em aprovarem os penduricalhos? Havia um entendimento de que é preciso corroborar com uma remuneração adicional a esses servidores? Conta pra gente. Tá. Verifica se o seu microfone está fechado, delegado. Tá chegando agora? Agora sim, tá chegando? Perfeito, obrigado. Vamos lá. Caniato, é mais ou menos assim que funciona. Quem concorda com o projeto, permaneça como estão. Aprovado. Acabou. Regime de urgência. Aprovado. Acabou. É isso. Essa foi a discussão. E aí aprovou. Aprovou em sistema simbólico, que agora vai para o presidente, ele pode vetar algumas partes ou não, e depois volta para o Congresso Nacional, e aí sim, né, o voto não pode ser simbólico, através de uma cédula eletrônica, onde o deputado coloca se aceita ou não. Agora, quanto a super salários, não é só o legislativo não, viu? O judiciário aí, basta fazer uma pesquisinha aí nos portais Transparência para ver quanto é que ganha. E quando se fala, vamos fazer a reforma, vamos mexer, porque tem funcionário ganhando muito, geralmente vai sobrar para militar, forças policiais, para quem trabalha na área da saúde e para o professor. Eu duvido que vão mexer em salário de juiz. Duvido! Aposto que vocês quiserem que não vão mexer em salário de juiz, né? Mas foi aprovado dessa maneira aí, ó. Votos simbólicos, regime de urgência, e passou igual um trator assim, pronto, tá lá pro presidente vetar ou não. Agora, quando é projetos de interesse da população, como da segurança pública, tem mais de 100 mil projetos lá parado, não, aí não tem pressa, afinal de contas não são eles que estão sendo roubados no semáforo das grandes cidades, né, anda de carro blindado, né, não são eles que pegam um busão lotado e depois quando você desce vê um cara com uma moto e rouba até a aliança, aí não tem essa necessidade de ter essa pressa toda. Claro que eu tô sendo irônico, mas quando é de interesse deles, aí vai numa velocidade de um foguete, né, e pro deputado ele não se comprometer, vamos votar de maneira simbólica. O que é isso? É assim do jeito que eu falei. Quem concorda com o projeto, permaneça como estão. Aprovado. 2, 3 segundos, aprovado, acabou, passa a bola para frente, tratorou. Foi assim, inclusive, na saidinha, que nós estávamos nas vésperas das eleições municipais aqui em São Paulo. Eu fiquei até ansioso para ver um monte de deputado aí que esbraveja, fala que é contra o crime, mas na hora de votar, ou se ausenta, ou então faz aquele joguinho lá de ser votação simbólica, passa e ele fica lá na moita, falando assim, não, eu votei, foi simbólico, eu ia votar contra ou ia votar a favor. Isso é uma vergonha, tem que acabar com esse negócio de voto simbólico. O deputado, o senador tem que colocar o dedão lá e se posicionar. Tô votando por isso porque eu penso assim, é a minha convicção, pronto, acabou. Não tinha que ter voto simbólico, a não ser que seja uma coisa em consenso de todo mundo, aí ótimo. Mas caso contrário, não. Na parte da segurança pública é uma maravilha, principalmente em véspera de eleições, né? Quando não tem aquele consenso que pode prejudicar fulano ou ciclano, vamos votar de maneira simbólica. Assim, se alguém me perguntar, eu vou falar que eu votei contra ou a favor de acordo com a conveniência. Uma pouca vergonha, Caniato. Pois é, e eu por muito tempo, viu, delegado Paulo, fiz coberturas na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa. E o delegado Palombo tem uma ótima dicção. Alguns parlamentares presidiam as sessões e não tinham uma boa dicção. Então faziam uma leitura que você não entendia absolutamente nada, você só entendia aquele finalzinho. Ele iria assim, blá, 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 permaneça como estão, aprovado. Então, ou seja, nem o jornalista que fazia a cobertura entendia de que projeto ele estava se referindo, qual é o número do projeto, qual é o resuminho, né, da propositura. Então havia também essa confusão. Daí você tinha que perguntar para o assessor da Casa Legislativa, mas qual é o projeto que ele está falando? Ele dava um número, é o 5615. É uma loucura. Você, Dávila, é preciso fazer quais considerações em relação à aprovação dos benefícios pela Câmara Federal, a elevação dos proventos, né, naturalmente, acima do teto constitucional para aqueles que forem beneficiados com esses dispositivos, e o veto do presidente da República tem mais a ver com a situação fiscal do país ou um cálculo eleitoral, hein, Dávila? Caniato, a sem-vergonhice, ela é suprapartidária e suprainstitucional. Ela está em
todo canto. Essa história do penduricalho é uma vergonha institucionalizada pelo Poder Judiciário. Ele, que deveria ser o guardião da lei, da Constituição e cumprir as regras do teto constitucional, é o primeiro a criar atalho para violar a lei e a Constituição. Veja que barbaridade! É você dar o poder para aquele que deveria assegurar o cumprimento da lei, um mecanismo para ele burlar a lei e para dizer que está tudo certo. Esses penduricalhos, só do judiciário, custam mais de 3 bilhões de reais ao ano. É uma vergonha. E o que aconteceu? Foi enviado um projeto de lei, aprovado na Câmara, mas só quando chegou no Senado, sabe o que aconteceu? O atual presidente do Senado, que então era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, engavetou por mais de 3 anos o projeto para acabar com os penduricalhos do Poder Judiciário. Isto é um sinal de que esta cumplicidade entre o Senado e o Poder Judiciário em torno desta imoralidade que são os penduricalhos, estava estabelecida. Bom, aí o que acontece? O Congresso chega e fala, bom, eu também quero fazer parte dessa festa, por que penduricalho é monopólio do Poder Judiciário? E aí inventa esse projeto absurdo, que como o próprio delegado Palumbo, que é parlamentar, acabou de descrever, é aprovado em 3 segundos, e é isso. De repente, o penduricalho está institucionalizado também no Poder Legislativo. E aí aconteceram 2 coisas. Primeira coisa que aconteceu, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Flávio Dino, acabou suspendendo o pagamento de todos os penduricalhos, do Judiciário e do Legislativo. E o presidente Lula agora vetou parcialmente o aumento dos penduricalhos. Por uma questão fiscal, moral, não sei. O problema é o seguinte: é uma vergonha e não é suspensão, tem que acabar com isto. Isto é uma violação da lei, da Constituição. Este argumento de 5ª categoria do judiciário, não, mas isso não é salário, isso é benefício, isso aqui não conta, como o Bruno Bunza disse, não paga imposto, isso é vergonhoso. Sabe o que é teto? Teto é teto. Se é 46 mil reais, é 46 e acabou. Não, mas eu vou pagar gasolina, vou pagar o terno, vou pagar um aluguel, vou dar um dinheirinho para você vender férias. Não, teto é teto. Que teto é esse que explode o teto toda hora? E esta é a irresponsabilidade fiscal tratada pelo governo federal. Não, tira isso aqui do orçamento. Aí a gente finge que equilibrou o orçamento. Não, isso aqui tira. Não, penduricalho não precisa contar no orçamento. Como não precisa contar no orçamento? Tudo está dentro do orçamento. É assim na nossa casa. Ou tem alguma coisa que você tira do teu orçamento para fingir que você está com as contas equilibradas. Aí tem que recorrer ao cheque especial para pagar a conta, né? Então, assim, é uma vergonha. A lei precisa ser respeitada, a Constituição tem que ser honrada. E o penduricalho é a prova da imoralidade pública no Judiciário e também no Congresso Nacional. Pois é, quando a gente fala de penduricalhos no Judiciário, é possível elencar uma série de benefícios. Por vezes, né, a Corte pode oferecer auxílio moradia, tem o Vale Alimentação, que é mais tradicional, gratificação natalina, que seria como um 13º, abonos, indenizações, pagamentos retroativos, gratificações de exercício cumulativo, quando o magistrado acaba desempenhando uma outra função ou faz uma outra atividade, ainda que no âmbito da sua função, ele recebe um adicional. Enfim, tudo isso acaba sendo incorporado, e aí o salário que muitas vezes acaba sendo de 40, 45 mil, pode subir para 60, 70, 80 mil, enfim. Isso é comum em várias carreiras da administração pública.